Boa noite, mais uma vez a PUC TV abre espaço para falar de política, isso mesmo, política. Em tempos de escândalos, mensalão, denúncias, julgamento de corrupção, se faz urgente a discussão sobre os rumos da política em nosso país. Você acompanha, a partir de agora, as notícias deste dia destinado ao exercício da democracia. Vamos saber em tempo real como está a apuração dos votos na capital. E aqui no estúdio comigo estão dois convidados, o jornalista Ulisses A.S. e o cientista político Wilson Ferreira da Cunha. Sejam bem-vindos. Obrigado. Todos os candidatos a prefeito de Goiânia resolveram votar nas primeiras horas da manhã e quase todos no mesmo horário. Vamos conferir como foi o voto dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas. 50 na seção 492 da segunda zona, no Colégio Estadual Amália Hermano Teixeira, no Jardim Balneário Meia Ponte, onde vota o candidato a prefeito Elias Júnior, do PMN. Tudo porque o presidente da seção não compareceu. Uma substituta teve que ser acionada. O candidato da coligação Mobilização Popular disse estar confiante de que vai para o segundo turno. Ele foi eleito pela primeira vez deputado estadual em 2010. O candidato votou acompanhado do vice Darlan Brás e do vereador Fábio Caixeta. Elias Júnior é radialista e ficou famoso como repórter de TV. Douglas Branquinho nas eleições 2012. Paulo Garcia chegou por volta das 9h30 aqui no colégio em que vota, no setor Bueno. O candidato esperou cerca de 15 minutos na fila e demorou 1 minuto e 27 segundos para concluir o voto. Daqui o candidato seguiu para o colégio IP para acompanhar o voto de seu vice Agenor Mariano. Às 11 horas, Paulo Garcia assiste a uma missa com Dom Washington Cruz na Catedral Metropolitana de Goiânia. E às 18 horas, o candidato segue para o galpão, onde foram realizados os programas de rádio e televisão para acompanhar a apuração dos votos. Fernando Oliveira nas eleições 2012. Jovai Arantes chegou aqui no Colégio Marista por volta das 11h10, acompanhado da esposa, filha e de seu vice Francisco Júnior. O candidato almoça em seu escritório político. Em seguida, segue para casa, onde se reúne com a família e amigos para acompanhar a apuração dos votos. O candidato retorna ao seu escritório político a partir das 7 da noite para falar com a imprensa. Fernando Oliveira nas eleições 2012. O candidato a prefeito de Goiânia, Cimeison Silveira, do PSC, precisou de apenas 11 segundos para registrar o voto na Escola Técnica Gonçalves Ledo, que fica no setor Marechal Rondon, por volta das 9 horas da manhã. O candidato estava acompanhado do vice Rafael Raif e do político Vanderlan Cardoso. A repórter Lira Rúbia está na Asmego, onde o TRE montou a central de apuração. Lira, boa noite. E aí, como está a apuração? Olá, Douglas, boa noite. Está tudo tranquilo a apuração. Aqui está bem calmo, bem tranquilo. Felizmente, assim como foi todo o processo eleitoral aqui na capital neste domingo, neste dia 7 de outubro. Como você colocou, os dados, as informações da apuração 2012 das eleições está acontecendo aqui na Asmego, que é a Associação dos Magistrados do Estado de Goiás. Bem aqui atrás nós temos 2 telões onde ficam as informações. Desse lado de cá, né, a gente tem do lado esquerdo, a gente tem as informações para vereador. Neste momento está sendo atualizada a página do TRE, e do lado de cá nós temos as informações dos prefeitos. Neste momento, né, já são pouco mais aí de 2 horas de apuração aqui no TRE. Nós temos 86,37% das urnas apuradas. Paulo Garcia, que concorre aí à reeleição, está em primeiro lugar. Em seguida vem Jovair Arantes. Paulo Garcia com 57,37%. Aí, a todo instante, ela também some a tela e a gente fica sem as informações. Aí retomaram lá. Jovair Arantes está com 14,56% dos votos. Cimeison Silveira com 11,21%. Depois vem Elias Júnior, professor Pantaleão, Isaura Lemos, José Neto e Rubens Donizete. Portanto, aqui de Goiânia nós temos 76% dos votos apurados, isso em pouco mais de 2 horas. A previsão é que breve já termine esse processo de apuração
E aí, o presidente do TRE deve atender toda a imprensa que está aqui no auditório da Asmego e falar como foi esse processo eleitoral, tanto aqui na capital quanto em todo o estado de Goiás. Pelo visto, foi tranquilo também pelo interior do estado. Nós, da PUC TV, estamos aqui, estamos acompanhando tudo para trazer a você, nosso telespectador, todas as informações sobre a apuração das eleições 2012. Daqui a pouco eu volto com mais informações. É com você aí, Douglas Branquinho, no estúdio da PUC TV. E eu converso agora com os nossos convidados, o cientista político Wilson Ferreira da Cunha e o jornalista Ulisses Aesse. Ulisses, como se explica essa vitória do Paulo aí, a cada 4 votos, 4 para o Paulo e 1 para o Jovair Arantes? Eu acredito que, primeiramente, tem feito uma gestão assim, plausível em relação ao que se pode ser feito para a cidade, ou seja, tem realizado um trabalho, ele como o vice do ex-prefeito Iris Rezende, pegou a administração, realizou, deu sequência ao programado. Nós sabemos que existe também uma máquina administrativa por trás disso tudo, ou seja, existe uma estrutura, todos os candidatos do PT são oriundos vamos dizer assim, do primeiro, do segundo, do terceiro escalão, não é? E foram pedir votos também, muitos outros voltaram, ocuparam esse espaço aí no lugar desses candidatos e começaram também a trabalhar. Mesmo que se negue o uso da máquina administrativa, todos nós sabemos que a chamada máquina administrativa ela é sempre ousada, tudo, não é? Então eu acredito que essa vitória ela pode ser debitada a isso. E principalmente também no fato de que o ex-prefeito Iris Rezende também, no final da campanha, vamos dizer assim, quase um mês antes da campanha, ele entrou assim de corpo e alma. Né? Isso também fez com que houvesse um grande diferencial e fizesse com que o prefeito Paulo Garcia fosse reeleito nesse dia 7. Wilson Ferreira da Cunha, nós sabemos que em Goiás temos 2 eixos políticos, um composto pela base do governo, Marconi Perillo, e outro esse novo eixo que surge aí do PMDB e PT. Vitória em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis no primeiro turno. Pode ser visto como uma derrota da base governista? Olha, Goiânia, principalmente Goiânia, Aparecida e Anápolis, são cidades maiores, de maior densidade eleitoral de Goiás. Elas estão muito bem olhadas pelo governo federal. Esse é o primeiro ponto. Nós temos aí mais de 80 cidades com mais de 200 mil habitantes, e são cidades que determinam a política nacional. Então essas eleições é apenas o preparatório para a próxima. E as eleições municipais, elas têm uma importância muito grande, porque é o local que fará provavelmente o nacional. Então isso já estava escrito, quer dizer, as oposições em Goiás deixaram de ser oposição, deixaram de ocupar o espaço que era o espaço da denúncia, da sinceridade, da franqueza, e ficou num programa eleitoral tradicional semelhante. Quase todos os candidatos praticamente não focaram um tema central importante, não discutiram com profundidade, talvez pelo formato dos programas, mas principalmente porque não apresentaram ideias. Quer dizer, governar Goiânia não é só Goiânia, existe o entorno, os outros municípios que têm uma influência enorme na cidade. Goiânia já é praticamente uma mini São Paulo, com problemas gigantescos. Então isso não foi apresentado para o eleitor, tanto que a abstenção, o voto branco, nulo, quer dizer, a desconfiança, a apatia, talvez essa eleição seja marcada no país inteiro pela indecisão. 2012 marca a indecisão, quer dizer, a não confiança do eleitor nos políticos que se apresentaram postulando cargos eletivos. Isso colocou correto, até porque, veja bem, qual que foi o elemento novo que aconteceu nessas 3 grandes cidades? Anápolis, Aparecida e Goiânia. Não teve elemento novo nenhum. Ou seja, a disputa ficou entre a reeleição daqueles candidatos que já estavam no governo, no caso do PMDB, PT,
que é o Antônio Gomide em Anápolis, e PT aqui em Goiânia. É a base de sustentação, por exemplo, da presidenta Dilma e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Qual que foi o elemento novo que surgiu nessas 3 cidades aí? Nenhum. Eu acho que em Aparecida de Goiânia, se tivesse tido um candidato novo, no caso, até na época, parece que o Walter Martins, ele era do PSDB, ele se predispôs a ser candidato, mas o Ademir, pelo prestígio dele, por ter sido prefeito, preferiu a ser o nome e referendado, inclusive, pela base tucana, acabou prejudicando. Se tivesse um nome novo, um fato novo, provavelmente, e uma coisa interessante também que o professor colocou, não existe oposição. Oposição nessas 3 cidades não existe. Você pega Antônio Gomide, disputou com qual candidato? O candidato que está tendo 3,8%, ou seja, Antônio Gomide está tendo quase 90% de votos. Proporcionalmente pode ser o candidato mais bem votado no Brasil. Não sei se vai ser, mas provavelmente possa ser que aconteça isso. Em Goiânia, a tentativa de uma terceira via com o deputado federal Ronaldo Caiado e o ex-prefeito de Senador Canedo, Vanderlan, a tentativa com o Cimeison, vingou? Não vingou porque a estrutura era muito frágil para concorrer com o poder governista. E faltou a oposição ser oposição. Isso é o principal ponto, porque o PMDB praticamente entregou, né, o Iris Rezende, a prefeitura, o Paulo Garcia. 4 meses atrás, se perguntasse à população qual era o prefeito de Goiânia, a maioria da população dizia que era o Iris. Quer dizer, ninguém conhecia Paulo. Quer dizer, daí a força que o poder executivo, a administração tem diante de uma eleição como essa que está ocorrendo. E uma coisa interessante também, é bom pontuar, se não fosse essa operação Monte Carlo, se não fosse esse escândalo que aconteceu aí, provavelmente o prognóstico seria outro, seria diferente os resultados. O senador Demóstenes Torres poderia ser candidato a prefeito. Se ele fosse o candidato a prefeito, provavelmente Paulo Garcia não estaria comemorando a sua reeleição. Provavelmente. Né? Agora, tem que levar em conta isso. Vamos dizer, o escândalo mensalão que está em curso no STF influenciou na tentativa, por exemplo, de tirar votos da base, vamos dizer, PMDB-PT? Muito pouco. O escândalo Operação Monte Carlos, Carlinhos Cachoeira tirou voto, vamos supor, da base aliada ligada ao governador Marconi, demais. Se o Marconi Perillo não tivesse sido envolvido nesse caso aí, se ele tivesse tranquilo, ou seja, como uma das grandes lideranças que provavelmente o resultado seria outro, não seria esse não. Ok, vamos para o intervalo e a seguir você confere como foi a votação na capital na parte da tarde. O Eleições 2012 volta já. Estamos de volta com o Eleições 2012. O candidato à Prefeitura de Goiânia, professor Pantaleão, o PSOL, registrou seu voto no Colégio Valdemar Mundim, no setor Itatiaia, às 8h30 da manhã. José Neto, do PPL, votou por volta das 9 horas da manhã no Colégio Estadual Damiana da Cunha, no setor sul da capital. Rubens Donizete, do PSTU, votou às 9h30 no Colégio Dinâmico, no setor Bueno, e chegou a ficar mais de 15 minutos na fila. Já a candidata Isaura Lemos, do PCdoB, só conseguiu registrar o seu voto por volta das 10h30. Inicialmente, a candidata foi a uma zona eleitoral no Colégio Estadual Parque Amazônia. Lá, a candidata descobriu que não votava naquele local. Ela teve então de se dirigir ao Colégio Bandeirante, no setor Coimbra. Ulisses, até na hora de votar, a Isaura ficou para trás? É interessante isso aí. Eu mesmo, não sou candidato, eu já sabia onde eu ia votar. E outra, com essa mudança que houve aí do exame biométrico, aí, votação biométrica, eu tive que mudar de sessão e de zona. Mesmo assim, bati certinho no horário certo. Agora, eu acho que a Isaura, pelo que me parece, ela não perdeu só o ponto meado aí do local de votação, não. Pelo que me parece até agora, com os resultados aí, ela não conseguiu nem reeleger a sua filha Tatiana Lemos, né, pelo que parece os números aí. E olha aqui, eu tenho dados da Polícia Militar, 42 detidos, sendo 9 TCOs e um flagrante, sendo 27 TCOs e um flagrante, 2 veículos apreendidos em Goiânia. Aparecida de Goiânia, 19 detidos. Anápolis, número grande, em 31 detidos. E na cidade de Lusiânia, 73 detidos. O que explica aí
mesmo a lei estando tão dura, tantos detidos aí no dia da eleição? Eu acho que a lei no Brasil não é tão dura assim, porque, na verdade, está se prendendo eleitor, mas o bandido profissional está solto. E Goiânia foi destaque nacional, onde se prendeu um bandido que, pelo Código Eleitoral da época da ditadura militar, permite ao bandido, mesmo bandido, ficar solto 5 dias antes da eleição e 48 horas pós a eleição. Quer dizer, bandido pode ficar solto, eleitor tem que ficar preso. Isso é mais uma das jabuticabas jurídicas que nós temos no país, que precisa ser levada a sério. É uma lei da ditadura. Os ditadores adoram a eleição. Os ditadores todos têm 90%, 99% dos votos favoráveis a eles. A eleição, principalmente o voto obrigatório, quer dizer, a gente tem que discutir uma reforma política para ver se melhora a participação da população conscientemente na eleição. É uma coisa também interessante, ontem eu discuti com um grupo de pessoas em relação à lei seca. A lei seca ela é aplicada de acordo com o juiz, não é? Algumas cidades sim, outras não. Então aquela coisa, se já se aplica para algumas, então que seja efetivo, que aplique para todas, ou então que não aplique para nenhuma. Nesse caso também, a pessoa é presa 5 dias, ela fica imune a qualquer tipo de prisão. É errado, não é? Logicamente que se a pessoa ela praticou algum crime, é necessário que ela fique presa. Nesse caso aí, às vezes existem excessos em relação à prisão de cabos eleitorais. Às vezes, por uma coisa assim, uma incomunicação acaba prendendo uma pessoa. E olha só. E todos nós sabemos que no dia existe também essa guerra, esse confronto entre os cabos eleitorais. Ulisses, notícia de última hora: 100% das urnas apuradas na cidade de Anápolis. Vitória histórica de Antônio Gomide com 88,93% dos votos. 100% das urnas apuradas, José de Lima, o segundo colocado, com apenas 3,62%. São 3 cidades em Goiás onde pode acontecer o segundo turno: Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia. Nenhuma das 3, por enquanto, parece que vai. O Maguito Vilela, com 90% das urnas apuradas em Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela vence com 64% dos votos válidos, seguido de Ademir Menezes com 29,48%. E vindo para a capital, Goiânia, 80% das urnas apuradas, Paulo Garcia vai vencendo com 57,41%. Agora já vai seguindo o mesmo patamar até o final da apuração. Sem os resultados oficiais, que os resultados oficiais totalizam com 100%, o telespectador, você que está do outro lado aí, pode ter certeza de uma coisa: Anápolis, Aparecida de Goiânia e a capital, Goiânia, não terão segundo turno. Ou seja, todos os candidatos foram reeleitos no primeiro turno. Vamos voltar agora lá na central de apuração do TRE, onde está a repórter Lira Rubio. O que tem de novidade aí, Lira? Bom, como eu disse no bloco anterior, está tudo bem tranquilo aqui nas Mego, a apuração também tranquila, assim como foi todo o processo eleitoral aqui no estado de Goiás. Ao meu lado está Alexandre Azevedo, que é assessor de juiz do TRE. Boa noite, Alexandre. É isso mesmo? Foi uma eleição tranquila dentro do esperado pelo tribunal? Boa noite a você, Lira. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal da PUC. De fato, foi uma eleição muito tranquila, né? Nós tínhamos um pequeno receio por conta da eleição de 2008, que a votação, né, foi atrasada até às 19 horas. Nessas eleições, mesmo com cadastro biométrico, as eleições em Goiânia transcorreram dentro da normalidade, com o eleitor votando, um ou outro demorando um pouquinho mais tempo, mas na média ali realmente ficou em 1 minuto e 10 segundos o tempo médio de votação do eleitor. Em relação ao interior do estado? No interior a votação foi até mais rápida, exatamente porque não teve a votação biométrica. Então era só digitar o número do eleitor, número de título do eleitor, e ele já estava liberado para votar. Então a votação ali, e 2 candidatos apenas, né? Então foi muito mais rápido mesmo que na capital. Algumas cidades como Catalão, o que aconteceu na cidade de Catalão? Bom, não é o problema na cidade de Catalão. O problema é a candidatura dos candidatos de lá, né? Foram impugnadas perante o juiz eleitoral. O juiz indeferiu a candidatura dos 2 candidatos. Aqui no TRE
teve o provimento do recurso do Adib Elias, então ele foi considerado apto para as eleições e manteve o indeferimento da candidatura de Jardel Seba, que recorreu ao TSE. E nesse instante a candidatura dele encontra-se sub júdice, isso é, ainda não foi julgada pelo tribunal, e os votos que ele está tendo hoje estão sendo considerados nulos até que o TSE decida o recurso do Jardel. Se o recurso dele for provido, os votos serão considerados válidos. Se o recurso dele for desprovido, dizer que ele continua inelegível, então os votos dele serão considerados nulos e o Adib Elias hoje ganharia essas eleições. Como aqui no nosso sistema não tem como nós verificarmos a quantidade de votos que o Jardel Seba teve, é preciso ir até o cartório eleitoral de Catalão, verificar qual foi a candidatura nominal que o Jardel Seba teve. Se ele teve um voto, uma votação maior que a Adib Elias, basta ele torcer para o recurso dele ser provido. Se ele já teve uma votação inferior à do Adib Elias, então a questão já está definida, o Adib Elias teria ganho essas eleições. Infelizmente, daqui onde nós estamos, não tem como nós sabermos, exatamente porque precisa de um ato do juiz eleitoral liberando a votação, saber a votação do Jardel Seba, do candidato Jardel Seba. Bom, aqui em Goiânia nós já temos 86,41% das urnas, dos votos apurados. Paulo Garcia com 57,54%, Jovair Arantes com 14,34%. Isso já é possível falar que temos aí por encerrada a votação aqui na capital do estado? Olha, ao que parece, ou já se chegou à matemática certeza, de vitória dele, no primeiro turno, mas está muito próximo, disso acontecer, mas não tem como nós, a Justiça Eleitoral, já afirmarmos isso. Nós esperamos sempre 100% das urnas ou já a certeza matemática. Enquanto isso aí ali de cara, matemática não é muito meu forte, mas parece que caminhamos para a certeza matemática encerramento já em primeiro turno aqui em Goiânia também. Lembrando que em Aparecida também já aconteceu isso, o candidato Antônio Gomide já teve 80 no caso. Anápolis, 80 e poucos % dos votos. Em Aparecida também a questão já está bastante encerrada com 60 e poucos % de votos para o candidato de Goiânia, Maguito Vilela. Maguito Vilela, exatamente. Bom, em relação à apuração, quanto tempo ainda a gente deve esperar aí para saber o resultado da capital e até mesmo dos municípios do interior do estado? Bom, na capital falta em torno de 14% das urnas a serem apuradas. Isso é muito pouco, mas em torno de uma meia hora talvez esteja pronto. Mas a gente sempre trabalha com alguns problemas que podem acontecer com a recepção desses dados da urna eletrônica, que pode demorar alguma outra urna dar um problema, Então aí de fato não tem como a gente apontar qual o momento exato que isso vai acontecer. Aguardamos isso aí para 8 horas, 8h30 no máximo, em Goiânia já está resolvido. Alexandre, esse ano todos nós esperávamos aí uma eleição um pouco mais, de certa forma, que os eleitores pensassem um pouco mais por ele processo, por tudo que nós temos passado nos últimos tempos. Como que o TRE tem visto a presença dos eleitores nas urnas hoje? Foi dentro do esperado? Olha, isso eu vou falar por mim, não posso falar pelo TRE, mas o que eu notei que em torno de 13% do eleitorado votou nulo, em torno de 12% do eleitorado não comparecerá às urnas e mais em torno de 5 a 6% do eleitorado votou em branco. Então o que a gente pode dizer é que 30% do eleitorado de Goiânia aproximadamente, ou não votou, não compareceu, votou em branco, quer dizer, ele não escolheu seus candidatos, apenas 75% do eleitorado de Goiânia fez isso, E aí o prefeito ganhando com 57% de votos, dá a imagem ali de 40% apenas do eleitorado de Goiânia que elegeu o prefeito. Isso ao meu ver, representa uma certa preocupação, não para nós a Justiça Eleitoral apenas, mas para a classe política mesmo, de incentivar o eleitor a comparecer e a votar. E esses escândalos todos que nós tivemos acaba afastando um pouco o eleitor, sim, levando um certo desencanto com a campanha eleitoral. Eu pessoalmente sou contra tanto o voto nulo, quanto a abstenção, quanto o voto em branco. Eu acho que o eleitor não vale simplesmente deixar de votar para falar, olha, eu não tenho culpa nisso. Que ele tem, sim, parcela de culpa deixando de votar. Mas a parcela maior de culpa realmente é dos partidos políticos que deixam candidatos
envolvidos com escândalo, ou deixa os filiados envolvidos com escândalo aparecer sem um castigo, né, sem a expulsão deles. Ok, Alexandre, muito obrigada. Bom, eu conversei agora com o Alexandre Azevedo, ele que é assessor de juiz do TRE e também professor do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que traz aí uma certa análise, até mesmo pessoal dele, né, sobre essa questão de abstenções, sobre votos nulos, votos brancos aqui no estado de Goiás. Então é isso, às vezes o eleitor fica mesmo aí pensando duas vezes e a gente vai ver esse resultado final daqui a pouco naquele telão ali, para saber o que o eleitor goiano espera, o que ele pensou em relação aos próximos 4 anos, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. Douglas Branquinho, é com você. Só um minutinho, vamos ver aqui. Pois não. Uma última informação, lá em Trindade, que as pesquisas estavam apontando um empate técnico, né? Esses três, nós temos ali matemática, certeza matemática, Jânio da Rô está vencendo lá com 40 e poucos por cento dos votos, né? Com 98% das urnas apuradas, já é possível verificar realmente que temos um vitorioso em Trindade. Trindade que estavam 3, né, candidatos, Jânio da Rô, Ricardo Fortunato e também Flávia Moraes, que estavam tecnicamente empatados, mas como a gente viu ali, de acordo com os dados já do TRE, com 98% das urnas já apuradas na cidade de Trindade, pode ver que o novo prefeito do município, tão próximo aqui da capital goiana, é Jânio da Rô, que concorreu com Flávia Moraes e também com Ricardo Fortunato, que é o atual prefeito. Douglas Branquinho, é com você que está aí no estúdio. Obrigado, Lira. E em Goiânia, a votação foi tranquila. O TRE registrou poucos problemas em urnas. Segundo o levantamento do Tribunal Regional Eleitoral, 25 urnas no estado apresentaram problemas e foram substituídas antes das 4 horas da tarde. 2 urnas apresentaram problemas aqui na capital. Uma por dificuldade na leitura dos dados biométricos e outra porque o aparelho travou os dados. Neste colégio, no setor Asa Branca, em Goiânia, próximo ao Jardim Guanabara, os eleitores ficaram revoltados. No local foi instalada a zona eleitoral de número 146, com 3 seções e uma única urna eletrônica. É muita falta de respeito com as pessoas. Hoje mesmo, eu trabalhei a manhã toda, cheguei à tarde para exercer, né, a minha função de eleitor, chego aqui, uma fila desse tamanho. Eu acho que é um despreparo da Justiça Eleitoral. São vários bairros, a população é grande, né, os eleitores, a maioria do pessoal que vota são alunos aqui, né? Técnicos do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás estiveram no local e informaram que o aparelho seria suficiente para atender todos os 497 votantes. E atualizando os dados, no 4º maior município do estado, Lusiânia, vai dando aí o deputado Cristóvão Tormin, 99,68% das urnas apuradas, e ele vence com 70,91%. Ulisses, com essa eleição de 2012 agora, muita renovação também na Assembleia Legislativa? Eu acredito que sim, vai haver uma renovação até grande. Agora, para você ter uma ideia, o Misael Oliveira sendo eleito em senador Canedo, pelo que me parece, tudo indica que ele vai sacramentar como o próximo prefeito da cidade. Ele vai levar para a Assembleia o Cimeizon Silveira, que é o suplente dele, o primeiro suplente. Então, essa dança também das cadeiras no Poder Legislativo, no Legislativo Estadual, vai aumentar muito. Além de que essas pessoas também vão ter, são reforços para suas bases, não é, suas bases políticas, nesse jogo do xadrez aí, que é a sucessão em 2016. Wilson, 99% das urnas apuradas em Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela vai vencendo com 64%. O Maguito conseguiu se manter em Aparecida. Como Goiânia já era esperado esse resultado. Quer dizer, o PMDB há muito tempo é um partido situacionista e isso era o esperado. Quer dizer, não há nenhuma novidade, como Goiânia também em Anápolis. E com 84,37% dos votos apurados em Goiânia, Paulo Garcia vai vencendo aí com 57% dos votos. Dos votos apurados, Paulo Garcia tem 289 mil votos contra 72 do Jovair Arantes.
veja que Jovaí se decepcionou muito, se esperava um desempenho melhor, talvez por ser apenas um deputado federal que nunca teve um cargo executivo e também por causa da sua atuação, quer dizer, a estratégia da oposição em Goiânia foi muito ruim, quer dizer, não teve desempenho nenhum, quase que está demonstrando aí as urnas. Isso faltou, quer dizer, bater de frente, né, o principal problema dos governos petistas. Isso foi esquecido em Goiânia, o que não ocorre em algumas cidades, grandes cidades do país. Uma coisa interessante também nessa polarização que houve, que não é nem polarização, mas entre o primeiro e o segundo, Paulo Garcia e Jovaí, é que, primeiro, Paulo Garcia, ele não abriu mão, não é, dos apoios, ele foi atrás dos apoios. Ele trouxe para a campanha dele a presidenta Dilma, ele trouxe o Lula e trouxe o Iris Rezende, ou seja, pegou as lideranças peso pesado. Darcy e Pedro Wilson. Darcy e Pedro Wilson. O Jovaí já praticamente ninguém, quase que não usou nem a imagem do próprio governador Marconi Perillo para aumentar, vamos dizer assim, seu handicap em relação ao seu concorrente principal, que era o primeiro em todas as pesquisas, que é o prefeito Paulo Garcia. Vamos para um rápido intervalo e o Eleições 2012 volta em 2 minutos. Estamos de volta com o Eleições 2012. Aqui na PUC TV você fica por dentro de todos os detalhes do pleito eleitoral deste ano. E fechadas as urnas, a movimentação começou na sede da Asmego, onde o TRE montou o local de apuração dos votos. Já eram 5h15 da tarde quando o TRE começou a divulgar os primeiros dados das eleições em todo o estado. O auditório da Asmego ficou lotado de repórteres e militantes das coligações, que aguardavam os primeiros números. Esse ano a gente fez uma novidade, porque sempre era feito essa totalização lá na sede do TRE. Mas como o espaço é deficitário, nós opinamos por trazer aqui para a Asmego, que é um local de uma estrutura ótima, né, que dá bem para receber tanto a imprensa, os candidatos, os partidos e as autoridades também. E sem deixar o pessoal, a população de fora. Lá na Praça Cívica também, nós instalamos um telão para receber os cabos eleitorais e a população em geral. O TRE registrou lentidão em algumas sessões que acabaram ultrapassando o horário das 5 horas. Para votar, o eleitor precisou de senha. Mesmo assim, o TRE iniciou a apuração de votos direto aqui da Central, na Asmego, no Jardim Goiás. Além da capital, outras 3 cidades, Hidrolândia, Corumbá de Goiás e Cocalzinho, tiveram eleições biométricas. Mesmo com pequenos atrasos, a apuração permaneceu em ritmo acelerado. No saguão da Asmego foram instalados vários telões para facilitar o acompanhamento da apuração em tempo real. Assim que termina a eleição, a gente já tem todo o procedimento para chegar o mais rápido aos locais de apuração, o resultado das urnas. É isso aí. E as 35 vagas da Câmara Municipal já começam aí a ser preenchidas. Na lista dos vereadores mais votados, quem lidera é Virmondes Cruvinel Filho, do PSD, com 8.271 votos. Seguindo aí, Paulinho Graus, que subiu agora na reta final, está com 6.962 votos. Rogério Cruz, do PRB. Clécio Alves, vereador do PMDB. Paulo Borges, também do PMDB. Anselmo Pereira, que liderou aí por mais de 70% das urnas apuradas. Anselmo Pereira liderava a disputa, está sendo eleito também vereador. Isídio Alves, também do PMDB. Carlos Soares, do PT. Doutor Gian, do PSDB. Estreante aí na Câmara Municipal, doutora Cristina, também do PSDB. Charles Bento, do PRTB. Joãozinho Guimarães, do PRB. Denício Trindade, do PMDB. Tairone, outro estreante na Câmara Municipal, do PT, com 5.336 votos até o momento. O vereador Giovanni Antônio, do PSDB, retorna para a Câmara Municipal. Célia Valadão, do PMDB também. Wellington Peixoto, irmão do deputado estadual Bruno Peixoto, também conquista uma vaga na Câmara Municipal.
Pedro Aluzulão Júnior, Felisberto Tavares, representante aí da Polícia Rodoviária Federal, estreante também na Câmara pelo PT, Tiago Albernaz, neto do ex-prefeito Nion Bernaz, também conquista uma vaga na Câmara Municipal até o momento. Fábio Lima, Jorge do Hugo que assumiu no lugar do Negro Jobs, tá aí, consegue renovar a vaga na Câmara. Fábio Lima, estreante também na Câmara Municipal do PRTB. Elias Vaz, do PSOL, conseguiu novamente a vaga. Elias Vaz, que aumentou sua votação, está com 4.390 votos. Djalma Araújo, do PT, também vai indo. E aí aqui começa já candidatos que estão acima na votação, mas por enquanto estão ficando de fora por causa do quociente eleitoral. Milton Mercedes está de fora, Roberto Ricardo, Marcos Vinícius, pelo PT. O Marcos Vinícius, que na última eleição ficou de fora da Câmara. Poucos votos, 4 votos. Não é? Foi na disputa com o Paulinho Graus. Davidson Costa, do PT do B. Tatiana Lemos, entrou na lista agora. Ficou de fora. Vinícius do Conselho, estava vencendo a disputa dentro do partido. Tatiana Lemos entrou agora, está sendo eleita vereadora novamente. Paulo Magalhães, do Partido Verde, está conquistando a vaga. Fábio Caixeta, do PMN. Antônio Shoa Sobrinho, do PSL. Zander, estreante também na Câmara, está conquistando a vaga por enquanto. O Paulo da Farmácia, também de muito tempo. A Cida Garcês, do Partido Verde, também conquistando uma vaga na Câmara. Doutor Bernardo do Cais. Célio Silva, do PSDC. Professor Domingos Sávio, aqui da Vila Nova, conseguindo uma vaga na Câmara. E estes são os eleitos, pelo menos por enquanto. Ulisses, que quadro se forma na Câmara Municipal com esses nomes? Há uma renovação, mas ela não é significativa, não. Essa renovação ela não é significativa, até porque, como eu coloquei aqui no início do programa, o uso da chamada máquina administrativa, da estrutura partidária, da estrutura política, por exemplo, boa parte aí já era vereador, então usou toda a sua estrutura para se reeleger, nada mais do que isso. Agora, o que se observa é que aquelas lideranças, né, que se proclamavam, por exemplo, assim, como fato consumado na sua reeleição, estão se claudicando. No início, o Anselmo desde o início, ele liderava com o Clécio Alves, mostrava realmente que ele seria um dos bem votados vereadores de Goiânia pelo PSDB. Mas nas eleições passadas ele quase perdeu, ou seja, ganhou a disputa raspando. E nessa atual agora, a Tatiana Lemos, que é candidata à reeleição com toda a estrutura, todo o apoio da família Lemos, que é o Euler Ivo e Isaura Lemos, que é candidata a prefeita de Goiânia pelo PSDB, quase, ou seja, entrou agora nesses momentos finais aí de quase 90% dos votos apurados. E não quer dizer que ela permaneça também vereadora, caso seja concluída 100% dos votos apurados em Goiânia. Wilson, vou dando alguns exemplos aqui, ó. Joãozinho Guimarães, vereador, ficou de fora. Milton Mercedes, vereador, ficou de fora. Eudes Vigor, Tiãozinho do Cais, Richard Nixon, Santana. E uma coisa interessante, o Euder Vigor, ele usou bem a imagem do ex-prefeito Willis Rezende, você colou. O Richard Nixon pegou a imagem daquele, não é nem pastor, é apóstolo Valdemiro Santiago, é um dos mais famosos do Brasil, para pedir voto para ele, parece que está ficando de fora. Candidatos aí tidos como fortes, né? O Serjão, Miguel Thiago, Maurício Beraldo, de fora da Câmara. São as lendas que estão ficando de fora. Fazendo uma renovação significante? Olha, para a população da cidade, o mais importante é saber de agora para frente qual vai ser o papel desses vereadores eleitos agora. Porque o vereador, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo da cidade, ele tem uma prerrogativa, uma função, uma atribuição e uma competência que, na verdade, é fiscalizar o Poder Executivo. Só que o Poder Executivo, em todos os níveis, seja municipal, estadual, federal, ele é um poder quase imperial, subjuga os outros dois poderes. Então, a população de Goiânia espera que a Câmara Municipal cumpra o seu papel constitucional, que é fiscalizar, vigiar o gasto dos impostos pagos pelos contribuintes da cidade de Goiânia. Então, isso que é mais relevante para a população, saber que os novos vereadores vão cumprir esse papel
que é realmente olhar como fará o gasto no Poder Executivo. E agora nós vamos voltar à sede da Asmego. Lira Rúbia. Bom, Douglas Branquinho, nós estamos aqui neste momento, como você colocou. As eleições já estão quase todas apuradas. Vamos ver ali, Goiânia está com 93,92% já de apuração. Temos Paulo Garcia com 57,61%, Jovair Aranha com 14,28%. Em terceiro lugar, Cimeison Silveira com 10,82% dos votos. Ou seja, 93,92%. Daqui a pouquinho todo esse processo de apuração já termina. E aí a gente vai saber como vai ficar o novo quadro, né, administrativo do estado de Goiás, de todos os municípios e aqui da capital. Como a gente já viu há poucos instantes, existe a grande possibilidade que sim, essa eleição encerre agora no primeiro turno, já com a reeleição de Paulo Garcia, que é o atual prefeito da cidade. Aqui ao meu lado está o diretor de comunicação do TRE Goiás, Bruno Rocha. Boa noite, Bruno. Qual a avaliação desse processo todo? Você que dia e noite, né, acompanhando, nos ajudando, todos da imprensa nesse processo. Boa noite, eu agradeço o elogio, muito obrigado. E parabenizo o trabalho de vocês também. Vocês fizeram um ótimo trabalho durante todo o processo eleitoral em Goiás. Bom, tá isso aí, como é que foi isso tudo, né? São tantos números, tantos candidatos. A eleição municipal é um batalhão de candidatos, né? Pra você ter ideia, são 21 mil candidatos em todo o estado de Goiás. Mais de 19 mil candidatos a vereador, 680 candidatos a prefeito, 700 candidatos a vice-prefeito. É um batalhão de candidatos. E com isso também os processos aumentam, os processos são maiores. O Tribunal Regional Eleitoral trabalhou, julgou o processo praticamente todos os dias, até 10 da noite, todos os dias. A Justiça Eleitoral tem que ser muito rápida, muito séria, para você poder ter um tempo curto para você julgar muito processo. Tá? Então foi um trabalho exaustivo, um trabalho muito gratificante no final, porque a eleição foi tranquila e nós terminamos assim, otimista e parabenizando tanto vocês, como os goianos também que votaram, que foram às urnas e realizaram uma bonita festa em todo o estado de Goiás. Nesse processo, o estado de Goiás, telespectadores da PUC TV, a gente tem aí quase 13 mil urnas, né, que foram colocadas à disposição. Aqui a gente teve a inovação com a urna biométrica e deste total todo de quase 13 mil, apenas 27 apresentaram problema. Como você analisa isso? É aí 0,0 alguma coisa? É muito pouca urna, né? Até em relação também à substituição de urna. Foi um trabalho excepcional, bastante positivo. Pouquíssimas urnas foram substituídas, poucas urnas apresentaram problema. São 13 mil urnas, apenas 27 foram substituídas. Então, um trabalho assim, excepcional também em relação a essas urnas. Então, cada vez sendo melhorada as urnas eletrônicas no Brasil. E falando nisso, né, é a maior votação eletrônica do mundo, né? A gente tem aqui no Brasil. A maior votação eletrônica do mundo, envolve quase 140 milhões de eleitores. E a votação também, além de ser uma votação rápida, o resultado dela é muito rápido. Quando a gente já vai ter tudo pronto, tudo ali na ponta do lápis? A previsão anterior era 22 horas aqui em Goiás, mas pode antecipar bastante esse horário. Você acha que até a madrugada de amanhã a gente já tem isso aí? Não, logo mais, daqui a pouco já temos tudo concluído. Ok, Bruno, muito obrigada por nos atender e parabéns pelo trabalho a você e todo o tribunal que nos concedeu todas essas informações. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez e parabenizo o trabalho de vocês também, que estiveram lá diariamente no tribunal, fazendo matérias para o eleitor, matérias educativas, matérias explicativas, valorizando a democracia cada vez mais. Muito obrigada. Bom, esse é o papel da PUC TV, trazer a informação, trazer a notícia, trazer tudo o que há aí na nossa comunidade, não só em Goiás, é claro, mas informações de todo o país. Esse é o dever, é o trabalho que nós da PUC TV temos nessas eleições de 2012. A gente tentou levar ao máximo as informações para você que está aí do outro lado da tela. Muito obrigada também por estar sempre conosco e vamos acompanhar mais um pouquinho a apuração, né? A gente não vai sair daqui enquanto não tiver tudo pronto, vamos ver lá quem está lá. Nesse momento a gente tem um quadro de... para variar, né? A hora que eu viro é a hora que o quadro... voltou agora.
Vamos lá, nós temos 95,03% das urnas apuradas aqui em Goiânia, 57,63% dos votos para o atual prefeito, que é Paulo Garcia, e existe a previsão de que esta eleição aqui na capital se encerre realmente no primeiro turno. Mas tudo só daqui a pouco, com todas as informações finais, com tudo pronto, tudo apurado para você, nosso telespectador. E a gente vai guardar essas informações. Amanhã no TJ Goiás a gente vai ter um balanço geral sobre tudo o que aconteceu aqui na capital e também nas principais cidades aí do interior do estado. Muito obrigada, Douglas. Eu volto com você no estúdio. Até mais. Muito obrigado, Lira. E a informação que chega aqui com 100% das urnas apuradas, Maguito Vilela, do PMDB, vence em Aparecida de Goiânia com 63,98% dos votos. Logo atrás, Ademir Menezes, ex-vice-governador, com 29,51%. Tanner de Melo, do DEM, ex-vice do Maguito, lá em Aparecida, atual vice, com 5,26%. Então, vitória de Maguito Vilela, conseguiu manter-se em Aparecida de Goiânia. Maguito, Antônio Gomide, que pegou 90% praticamente, ou seja, 88% e mais uns quebradinhos aí. Só falta mesmo a confirmação oficial, porque oficiosa nós já temos, que o prefeito Paulo Garcia foi reeleito, é prefeito de Goiânia. E o que se constata também é que houve uma eleição pacífica, tranquila, não é? Ou seja, sem grandes surpresas pelas pesquisas eleitorais e pela enxurrada de pesquisas eleitorais. A grande surpresa, pelo que me parece, Douglas, professor Wilson, ficou com o município de Trindade. O prefeito Ricardo Fortunato, pelo que me parece, ficou em terceiro lugar. Não sei se os resultados já se confirmaram oficialmente. Oficiosamente ele estaria em terceiro lugar, segundo lugar Flávia Moraes e em primeiro lugar o empresário Jânio Darro, que é inclusive deputado estadual e foi secretário do governo do estado. Eu já atualizo aqui para você, Ulisses. Com 64% das urnas apuradas, o empresário Jânio Darro, do PSDB, com 47,57% dos votos, seguido de Flávia Moraes, do PDT, com 26,83% dos votos. Logo atrás, o atual prefeito Ricardo Fortunato, do PMDB, com 25,6% dos votos. Wilson, eu queria fazer uma análise da atual conjuntura. Nesta eleição, o voto útil, aquele que a gente conhece, que vai influenciado pelas pesquisas, com a população totalmente desacreditada no processo eleitoral, o voto útil valeu para o Paulo Garcia? As pessoas queriam que a eleição terminasse no primeiro turno? Olha, existem pesquisas na ciência política que indicam que cerca de 40% dos eleitores seguem a maioria, mesmo que essa maioria esteja equivocada, errada. Parece que ocorreu isso nas 3 cidades principais de Goiás, e não é novidade, porque a máquina administrativa foi muito usada, o governo federal também jogou pesado nessas 3 cidades, e era o que se esperava. Quer dizer, infelizmente, a democracia é apenas um processo que deve ser reavaliado permanentemente, interminável, não se fecha, só nas ditaduras, nas tiranias que ele se fecha, e espera-se que haja agora oposição. Sem crítica, não pode haver uma democracia. A democracia vive da crítica corajosa, construtiva, que é fundamental para o desenvolvimento da consciência política da população. É isso aí. E o Eleições 2012 termina aqui. Daqui a pouco você tem o Mais Esportes e a cobertura completa das eleições você acompanha amanhã no TJ Goiás, a partir do 12:30. Uma boa noite para você. Até mais.